Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um treino com mobilidade e estabilidade. Vou aqui apresentar o material que a gente vai usar hoje. Pode ser um mini band ou um elástico que eu improvisei aqui, porque é elástico que usa em roupa. Uma borracha, pode ser também um stick ou uma borracha. Um cabo de vassoura ou um bastão. Um halter de 1 ou 2 kg ou recipiente de água sanitária ou refrigerante. Um garrafão de 5 litros, pode ser um de 5 ou de 10 litros. E aqui preso também é uma borracha prendida na porta. Você pode utilizar também um stick. Vou usar o aplicativo Smartwatch, que ele apresenta entre eles o Tabata. Vai ser o treino, vai ser 20 segundos fazendo, 10 descansando. O primeiro exercício, pessoal, vai ser mobilidade na parede, tornozelo parede, certo? Como é isso? Eu vou colocar meu joelho, meu pé, mais ou menos um palmo de distância da parede. E eu vou deixar o pé de trás retinho. E eu vou fazer esse movimento. O movimento é esse. Faz com que aqui a parede, simulando aqui a parede, eu vou empurrar o meu calcanhar em direção à parede. O pé de trás ficou apontado para frente, bem como o da frente, tá? Então eu vou fazer esse movimento. Tocando. Vi que ficou muito distante, bota mais para frente. Eu vou tentar alcançar a parede, deixando o pé de trás, o calcanhar de trás firme. Então forcei, certo? Vai ser 20 segundos fazendo. Vamos marcar? Primeiro exercício, tornozelo parede, joelho parede. Mobilidade de tornozelo. Eu fiquei distante, mais ou menos um palmo da parede. E eu vou tentar encostar na parede. Estou fazendo na mesa, para que vocês possam me visualizar melhor, certo? Se ficar muito fácil, bota mais para trás. O pé de trás ficou bem retinho. Os dois pés apontando para frente. Calcanhar de trás vai ter que ficar no chão. E eu vou tentar encostar meu joelho na parede. Simula que isso aqui é uma parede e eu estou tentando encostar, ó, levantando o calcanhar aqui. Então vou mais para frente um pouquinho. Minha perna direita está melhor, está mais móvel, maior mobilidade. Estou marcando o tempo, dando 25 segundos fazendo, 10 descansando. Boa. Próximo exercício é o Globet. Tira a cocora e faz peso para uma perna. Segurando. Segura. Segura, mantém. São 25 segundos fazendo. Segura de um lado. O próximo exercício é stiff na parede. Stiff é esse exercício aqui. Ou seja, a gente vai levar o quadril em direção à parede, certo? Vou marcar aqui. Mais uma vez, de um palmo de distância da parede. Você baixa. Se estiver muito perto, você dá um passo mais para frente e tenta ir se abaixando para tentar tocar o bumbum parede. Coloquei muito perto. Força. Se estiver perto, você vai um pouco mais para frente. Boa. O próximo
quadril no chão, sim. Perna esquerda, e baixei e tentar colocar o quadril no chão. Assim, baixei e lá na frente. Tentando sentar no chão. De um lado, agora para o outro. Perna direita à frente, desceu. Encostar o quadril no chão. Esse direito eu consigo encostar, o outro não consigo. Agora bem parecido. Assim, achei para frente e outro para trás. Para frente e para trás. Eu vou fazer esse movimento. Tentando encostar no chão. Cada vez mais distante. Agora o esquerdo desce. Frente e o direito para trás. Tenta encostar no chão. Força. E assopra. Próximo, deitado. Abriu os braços, passou a perna por cima. Tenta tocar, ó. Fazer assim. Ok. Gostei, polegar com polegar. Aqui o polegar se encontra lá no chão. E a mão aqui toca no chão. Outro lado. Fazer a perna por cima. Acompanha a mão lá no chão. Olha, a cabeça sempre acompanha a mão. Tocou no chão. Toca lá no polegar. Pode ser aqui deitado assim, ó. Joelho mais para baixo. Fazer outra série desse. Caso não tenha pego o pé. Perna aqui, passei por cima. Acompanha a mão. A mão, a cabeça vai estar sempre acompanhando a mão. Agora tenta não tirar a cabeça do chão, tá? Perna direita à frente. A mão direita vai receber. Pega o bastão. Perna esquerda à frente. E a perna esquerda recebe e a direita empurra. E volta. Empurra e volta. Empurra, acompanhando a mão lá atrás e volta. Acompanha a mão lá atrás e volta. Trocou. Perna direita à frente.
A mão direita vai receber, a esquerda empurrar. Força, olhando para a mão, acompanha o movimento da mão e força o máximo que você puder. Braço estendido. Boa. Rotação 45 graus. Pode ser um recipiente de 1 litro, pode ser um halter de 1 quilo. Eu estou com de 2 litros. Seria equivalente a um halter de 2 quilos. Perceba que eu não estou em 90 graus, eu estou em 45, mais ou menos um ângulo de 45. Boa. Agora a gente vai para o movimento de estabilidade. A estabilidade vai ser, eu vou usar a borracha que eu prendi na porta, vou levantar a perna esquerda, para ficar no chão, e eu vou tomar uma distância que eu consiga sentir uma resistência quando eu empurrar para lá. Foi, empurra para frente. Seu joelho estendido. Tirei o pé do chão. Estava aqui, ó. Eu fiz isso. Perceba que eu estou sendo puxado para um lado. E aí é difícil ficar sem o elástico. Se você quiser tentar fazer sem o elástico, do outro lado. O meu joelho está levemente flexionado. Eu estou empurrando ele para lá, tá? Perceba que eu estou sendo puxado para lá. Para muitos, só ficar aqui já é muito difícil. Abdução, isso aqui pode ser um mini bend, eu improvisei com elástico. Vai agachar, vai segurar. A tendência é o elástico puxar a perna para dentro. Aí força para que fique para fora. Isso pode ser com mini bend, eu estou fazendo com elástico improvisado. Pode ser feito com stick. Boa. A gente vai fazer agora o afundo com resistência. Fazer agora o afundo com resistência. Como é isso? Perna contrária aqui, ó, tá puxando. Eu vou achar, ó, não encoste o joelho no chão. A resistência está puxando meu corpo para lá. E eu vou ter que fazer força para que o joelho fique forçando para fora. Para que eu não caia. Isso é bom para fazer estabilidade no joelho. Outro lado agora. Um pouco acima da patela. Olhando para frente, estufa o peito. Meu joelho está trabalhando aqui para que ele fique estável. Estou sendo puxado. Se ele não for estável, meu joelho fica entrando. Eu quero que ele vá para fora. Isso é fundamental na hora do agachamento.
W borracha, pode ser com stick. E abrir, comando W. Você vai perceber o quanto que você pode. Quanto mais perto tiver, mais difícil. O próximo exercício vai ser elevação de ombro, certo? Vou marcar o tempo aqui. Isso aqui para o ombro ir em direção à orelha, tá? Segura, ó, segura e solta. Segura e solta. Segura e solta. Vamos ser mais aberto. Mais aberto aqui. Protração de ombro, ou seja, eu vou fazer o movimento empurrar para frente, baixando a cabeça. Aqui. E volta. E tenta encaixar o ombro na volta. Fechando a escápula, a pazinha tem aqui, ó. Empurrando. Depressão escapular. Lá em cima e desce. Como se eu quisesse descer, mas só a escápula, sem flexionar os braços. Então, é só o ombro que está descendo. A escápula. Flexão lateral com bastão. Afastado. Vai para um lado. Para o outro. Braço estendido, empurrando o bastão para frente, para cima. Empurra. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tanto do primeiro bloco com exercício de mobilidade, quanto o segundo, com exercício de estabilidade. Pratiquem, façam esses exercícios antes de vocês fazerem o exercício. Façam também em dias que vocês não quiserem treinar. É muito bom para você estar trabalhando mobilidade e estabilidade. Que muitos exercícios precisam que o joelho esteja estável, que o tornozelo esteja móvel, que o quadril esteja móvel. Então é bastante proveitoso que a gente possa trabalhar mobilidade e estabilidade, para que um treino seja prazeroso, vai prevenir futuras lesões. Certo? Muito obrigado. Espero poder contar com vocês nos próximos treinos. É um prazer. Valeu!